Então, essa é a aula 2, tá? Ela não estava programada, mas eu resolvi falar sobre keyframes e a linha do tempo, que é um auxílio para vocês nos próximos efeitos que eu vou trabalhar. Ou seja, todos os efeitos que eu trabalho, vai keyframes e linha do tempo. Então, o que seria um keyframe? Um keyframe ele é um marcador de animação e edição. Ou seja, quando a agulha, essa agulha aqui, passar por cima de um keyframe e ele tiver com alguma edição marcado nele, essa edição vai ocorrer aqui no prévio de vocês, e vocês vão ver. Tá, mas o que é um keyframe? Bom, vou abrir o Event Pancorp aqui para mostrar para vocês. Tá aqui o Event Pancorp aberto, tá? O keyframe, ele nada menos é do que esse pontinho aqui. Tá vendo? Esse pontinho aqui é um keyframe. E vou dar uma dica para vocês. O Sony Vegas sempre, em qualquer lugar que vocês estiverem, esses keyframes, seja na Track Motion, seja no Event Pancorp, seja em qualquer efeito ou transição, o Sony Vegas sempre vai dar já um keyframe para vocês editarem. Então, em todo local que vocês forem ver, vai ter um keyframe. Mas, se você precisar de muitos efeitos em uma cena, você pode criar outros keyframes, outros pontinhos como aquele, tá? Por exemplo, eu quero fazer um efeito aqui, tá? Que um efeito venha até aqui, nesse determinado tempo. Você vai criar aqui, né? Create keyframe, novo keyframe. Pronto, criou outro ponto igual ao primeiro. E digamos que no final aqui, eu quero que a imagem se mova para algum lugar, que seria uma transição. Então, você apenas edita, né? Com o keyframe que você quer selecionado e faz a edição. Pronto. Então, entre o primeiro keyframe, que ele não tem edição nenhuma, né? Que é o normal dos keyframes que vem, e entre o keyframe que eu criei, há uma transição que ele fará em determinado tempo, com base no tempo que você marcou e criou o seu novo keyframe. Entendeu? Vou mostrar para vocês o resultado. Ó, ele vai do primeiro keyframe até o último. Esse é um modo de edição entre keyframes, tá bom? E, por exemplo, se você quiser criar um keyframe no meio desses dois, você pode criar, sem problema nenhum. Aqui, você criou mais um. Você pode criar aqui, ó, quantos você quiser e aplicar efeito em todos. Mas você tem que cuidar o tempo de cada um e o que está no meio. Por exemplo, se você não quer nenhum efeito no meio do primeiro keyframe, que é o original, e daquele que eu criei, você não deve adicionar nenhum keyframe no meio. Apenas pega e deleta ele, tá? Bom, sobre o keyframe, basicamente é isso. Ele é um ponto que vai marcar a edição que vocês fizerem. Só que, o que seria a linha do tempo, tá? A linha do tempo, como vocês podem ver aqui no Sony Vegas, você tem a linha do tempo onde você tem a sua videotrack, né? Que seria onde você adiciona seus vídeos. Tem a linha do tempo do áudio, né? E também tem linha do tempo na Track Motion, tem linha do tempo no Event Pancorp, tem linha do tempo em transições, linha do tempo em efeitos. Você pode editar keyframes em qualquer lugar que você quiser, pessoal. Você pode criar efeitos incríveis. Vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, no Event Pancorp novamente. Você tá vendo que essa marcação de 0 até 15 segundos, né? Isso aqui é a linha do tempo do efeito, é a linha do tempo do Event Pancorp. É onde você vai fazer suas edições com base nos keyframes. Por exemplo, um efeito. Vou ali no vídeo FX, né? Aqui no contraste. E vou pegar um contraste aqui, tá? Um efeito, pronto. Ele abre normalmente assim. Tá, Vanessa, mas aonde tá a linha do tempo nesse efeito? Bom, pessoal, a linha do tempo pode estar em dois formatos, ou seja, para você encontrar ela, você precisa achar esses reloginhos aqui, tá? Que se chama animação. A animação significa que você vai animar com base no keyframe. Você vai fazer uma animação no keyframe. Se você clicar aqui no reloginho, vai abrir automaticamente sua linha do tempo do efeito. Esse é apenas do contraste, tá bom? Então, por exemplo, aqui ele tá normal, não tem edição nenhuma. Como eu falei, o primeiro keyframe nunca vem com edição, apenas se você editá-lo. Vamos dizer que aqui eu quero que ele tenha mais brilho, tá? Então, eu vou criar um novo keyframe, pronto, criou.
vou selecionar o keyframe e vou editar o que eu quiser. Ali, tá vendo no preview que ele aumentou a claridade? Esse é um efeito que você pode fazer em um efeito qualquer. Vou mostrar pra vocês como ficou. Ó, ele vai aumentando a intensidade, até chegar na última marcação que eu fiz. Por exemplo, tem transições também, tá, pessoal? Tem transições, tem outros efeitos que aparecem de forma diferente. Um exemplo eu vou dar aqui, do TV Simulator. Vou aplicar ele à cena. Aqui, como vocês podem ver, não tem reloginho, pessoal. Ó, não tem reloginho do lado. Mas, se você encontrar qualquer coisa parecida com Animate, animação, clica e pronto. Ele abriu outra linha do tempo apenas do TV Simulator. Tá? O do contraste tá em cima, do TV Simulator embaixo. E aqui você pode fazer a edição que você quiser, tá? Por exemplo, aqui eu vou criar um novo keyframe e vou modificar algumas coisas, tá? Por exemplo, isso aqui, ó. Pronto. Se você der play, você vai ver que mudou, ó. Entenderam como funcionam os keyframes e a timeline? Então, você pode adicionar tantos keyframes que você quiser, fazer as edições que você desejar. Você pode fazer isso em qualquer efeito, até mesmo em transições, pessoal. Vocês podem fazer isso em transições, vocês podem fazer isso no Event Bancrop, na Track Motion. Pode fazer transições manualmente de textos, de fundos, né? Tipo aqui, ó, fundos, créditos. Você pode usar os keyframes e a timeline em qualquer lugar, pessoal, tá bom? Isso é um assunto muito interessante do Sony Vegas, que é um assunto que eu vou trabalhar muito com vocês, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido o que realmente é timeline, como abrir, né, uma timeline nova em efeito, o que é os keyframes, como editar, tá? Isso foi mais ou menos um basicão aí para vocês entenderem. Como eu disse, as minhas aulas não são para iniciantes, são para as pessoas que já estão estáveis no programa. Mas, se você conseguiu entender ao menos um pouco, com o tempo, com as novas aulas, você vai pegando a prática, tá bom, pessoal? Então é isso.